Vamos abrir nossas Bíblias em Neemias, por favor. Neemias capítulo 1. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o livro de Neemias, lembrando sempre, conforme a nossa aula inicial, quando a gente fala de Neemias, a gente fala de um contexto maior. Esdras, Neemias, Ester, os profetas. O livro de Neemias é um sumário que conecta as profecias, que conecta o agir histórico de Deus, portanto, os livros históricos, os livros de narrativas históricas, elas também estão conectadas com o livro de Neemias. Portanto, eu julgo o livro de Neemias um livro importante para a gente entender todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Nele, nós vamos ver como que Deus agiu para cumprir todas as profecias, quase todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento, como faz sentido a entrada de Israel em Canaã, na Terra Prometida, e como que faz sentido ter deixado povos pagãos não expulsando daquela terra, conforme Deus tinha orientado. Então, tudo isso nós vamos ter uma explosão mental, visualizando, projetando as coisas aqui no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1, e hoje nós vamos nos deter praticamente no capítulo 1. Neemias, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo. Então, vai acompanhando aí, por favor, Neemias, capítulo 1. Eu vou ler e os irmãos acompanham aí, à medida que eu for enfatizando um ou outro versículo, fiquem atentos à leitura. Palavras de Neemias, palavras de Neemias. Embora Neemias seja um administrador, embora Neemias seja o copeiro do rei lá na Pérsia, ele não é tido como profeta, ele não é tido como aquele, assim diz o Senhor, mas o caráter profético de Neemias é evidente, e já começa no início das suas palavras aqui, do seu livro. Palavras de Neemias. Porque se nós pegarmos os livros proféticos, eles vão começar também. Palavras de Isaías, palavras de Jeremias, palavras de Ezequiel, palavra de Daniel. E isso confere um caráter profético à ação de Neemias. Embora não haja profecia aqui, no rigor da palavra, nesse livro. É um livro histórico, é um livro narrativo, que conta a reconstrução dos muros de Jerusalém, que conta como o sacerdote Esdras leu a lei diante de todo o povo. Tudo isso é bem específico, mas, sem dúvida nenhuma, Neemias se posicionou como um homem profético em Israel para restaurar os muros de Jerusalém. Filho de Acalias, no mês de Quisleu, por volta de novembro e dezembro, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, que era o Palácio Real, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobrevieram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão como? Vamos lá, gente. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e disse: quero chamar a atenção para a expressão Deus dos céus. A comunicação é importante, irmãos. Comunicação é muito importante. Conta-se uma historinha de um missionário que estava na Transamazônica, viajando lá do interior de São Paulo, pegou uma rodovia, depois pegou outra, chegou na Transamazônica, começou a subir para o Amazonas, chegou naquela estrada de terra esburacada, furou o pneu e ele estava com o carro sem os equipamentos para trocar o pneu. Então ele viu uma cabaninha lá no meio da floresta, chegou lá no meio da floresta, bateu na porta e falou assim: escuta, o senhor tem um macaco? Ele: claro que eu tenho. O senhor pode me emprestar? Claro. Aí entrou o senhorzinho, voltou com o macaquinho nos braços e entregou para ele o animal, o macaco. Comunicação não é só você falar. Comunicação não é só você pegar e expressar algumas palavras sem o verdadeiro sentido delas para aquelas pessoas. Neemias é um líder. É um líder. Ele enxerga mais do que os outros enxergam. Ele projeta mais do que os outros projetam. Ele consegue perceber coisas mais do que os outros conseguem perceber. E ele precisava comunicar-se bem com as pessoas. E lá onde ele estava, na Pérsia, ele tinha um deus local. E esse deus, ele era atendido, o sobrenome dele era Mazida, o primeiro nome dele agora me fugiu a memória, mas o sobrenome dele era Mazida. E ele era atendido pela comunidade, e os judeus estavam lá, certo?
estavam na Pérsia, estavam na Babilônia, estavam cativos. Então, esses judeus que estavam lá ouviam o povo daquela região chamar este Deus de sobrenome Mazda por Deus dos céus. Deus dos céus. E nós sabemos que Yahvé, é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o que é. Então, Neemias, ele se conecta àquele povo chamando o Deus dos céus. Não porque ele estava se referindo a Mazda, mas porque ele queria conexão e comunicação com aquelas pessoas. Ele fala, o verdadeiro Deus dos céus me enviou aqui. Eu me apresentei diante dele. O outro lá, ele não ouve se a gente sentar, chorar, lamentar, orar. Não ouve. Precisa de um monte de rituais. Mas o Deus dos céus, ele ouve o nosso clamor. O verdadeiro Deus dos céus. Então, comunicação. Nós precisamos nos fazer entendidos. Eu disse, versículo 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem, diante do rei que ele estava. Obviamente que ele era copeiro do rei. Portanto, Neemias, que foi um dos líderes do período pós-exílico, conhecido por liderar essa reconstrução dos muros de Jerusalém, ele ocupava um importante cargo na corte, copeiro do rei. Não é um mordomo, é uma espécie de assessor, uma espécie de confessor, é uma espécie daquele que o rei, ele não somente confiava a sua vida, deixando ele provar, ou melhor, mandando ele provar a comida, as bebidas, para que, se tivesse envenenada, morresse antes ele do que o rei, mas com essa segurança e confiança, ele também abria o seu coração, ele confidenciava certas coisas do seu reino. E assim, Neemias alcançou um cargo de prestígio. Esse foi Neemias. O seu nome significa aquele que é uma espécie de instrumento para conforto do povo de Deus. Aquele que foi levantado por Deus para ser um instrumento de conforto, de consolo para a vida do povo de Deus. Ele servia o rei Artaxerxes. E por isso, esse acesso direto conferia a ele uma posição de responsabilidade e de grande influência, e que poderia influenciar e determinar o futuro, inclusive, da nação que ele estava intercedendo ali naquele momento, a saber, Israel ou Judá. Lembre-se, eu falei também em outras aulas aqui, às vezes nós vamos ter, principalmente, palavras proféticas se referindo ao Reino do Sul, Judá, que tem como capital Jerusalém, como todo Israel. Porque para Deus ele está falando do povo da aliança, Israel. Então ele não quebrou a aliança com o seu povo. Mas naquele momento Israel já estava destruída. Já estava dissipada. O reino do norte, 156 anos, e neste momento aqui de Neemias, quase 300 anos antes, já estava completamente destruída. Já não tinha mais gente daquelas 10 tribos do norte de Israel, que tem como capital Samaria. E então, Neemias recebeu um relatório dos irmãos que foram lá fazer essa visita a Jerusalém. E quais foram os problemas que Neemias ouviu deste relatório? Primeiro, falta de segurança pública. Falta de segurança pública. Eles falaram assim, olha, os muros continuam derrubados, destruídos. Numa cidade, especialmente naquela época, o que determinava a segurança daquela cidade eram os muros. O que protegia eram os muros. Quanto maior e mais fortificado eram esses muros, mais segurança tinha nessa cidade. Portanto, Jericó, que era uma cidade que era conhecida por sua fortificação, muralhas de até 3, 4 metros de largura, casas eram construídas em cima da muralha, para você ter uma ideia de tão grande era a muralha de Jericó.
E ela era conhecida por ser inexpugnável. Ela não conseguia ser invadida por causa das suas muralhas. Tanto que o povo olhou para aquilo e falou assim: como que nós vamos conseguir invadir um negócio desse, uma fortificação, uma fortaleza dessa? Só Deus para poder agir de maneira extraordinária e de maneira sobrenatural, ruir aquelas muralhas como nós conhecemos no livro de Josué. O que aconteceu? 7 dias dando volta, no 7º dia, 7 voltas, e ao som da trombeta e gritos de louvor e adoração ao Deus de Israel, aquelas muralhas ruíram. É o Senhor que quebra qualquer muralha. Mas Jerusalém estava agora sem a sua proteção. Jerusalém estava vulnerável à ação dos malfeitores. Jerusalém estava vulnerável à ação daqueles que invadiam cidades e que oprimiam os seus moradores. Jerusalém estava vulnerável sem segurança pública. Às vezes nós nos sentimos exatamente assim. Às vezes nós nos sentimos vulneráveis, exatamente como Jerusalém estava naquela época. São muralhas que precisam ser erguidas em nossas vidas. São proteções, são blindagens que precisam proteger o nosso coração, proteger a nossa consciência, proteger a nossa moralidade, proteger a nossa ética, proteger a nossa vida, para que nós não estejamos tão vulneráveis a esse sentimento de insegurança pública que muitas vezes ocorre em nossas vidas, nas nossas cidades. Coisas que estão aí, o bandido faz e acontece e nada ele paga. Esse tipo de insegurança. Você imagina, hoje nós temos os nossos portões, hoje nós temos as nossas grades, nós temos os nossos alarmes, nós temos polícia, nós temos a legislação que nos dá algum tipo de segurança, mas mesmo assim, às vezes a gente não consegue passear num parque num horário que esteja mais escuro, com tranquilidade, porque falta segurança. Agora imagine como que estava então Jerusalém com seus muros destruídos. Essa foi a primeira notícia que ele recebeu. Segunda notícia, insegurança jurídica. Os seus portões estão queimados. O que os portões significam ali? Nós vamos ter uma aula sobre a restauração dos portões. Nós vamos ver que todos os portões foram restaurados, todas as portas de Jerusalém, cada uma significa alguma coisa. Mas especialmente a porta na cidade, os portões da cidade, significavam o lugar onde as causas eram julgadas. As pessoas tinham suas demandas judiciais, suas demandas legais, então eles juntavam as testemunhas, chamavam o ancião, o sacerdote, chamavam aqueles que tinham autoridade e expunham as suas causas ali, diante do portão, diante da entrada da cidade. Porque se algum condenado fosse ali, naquele momento ali, recebesse a sua sentença e precisasse imediatamente da sua execução, ele poderia ser expulso da cidade, já ir embora. Ou então ele poderia ser apedrejado ali, naquele mesmo lugar. Todo mundo fazia o que queria. Fazia e era, talvez na lei de Talião, bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Talvez era na base da vingança desproporcional, porque às vezes nós criticamos a lei de Talião, mas a lei de Talião ela veio para trazer proporcionalidade. Se foi dente, dente. Se foi olho, olho. Não igual aquele Lameque que o cara pisou no dedinho dele e ele matou. Foi totalmente desproporcional. Perceberam? Não foi igual Caim e Abel, que ficou desgostoso com um e matou o outro. Pronto. Resolveu a coisa? Não. A lei de Talião ela veio trazer proporcionalidade no juízo, no julgamento das causas. Então, às vezes, a gente olha para a lei de Talião um pouco resistente, mas ela, na verdade, é um instrumento de proporcionalidade nas questões legais. Só que nem isso estava tendo lá. Nem isso estava tendo. Fato de que a outra notícia também estava acontecendo lá. Insegurança social, falta de seguridade social, as condições de vulnerabilidade, tanto de segurança quanto jurídica, estavam atingindo diretamente as pessoas, trazendo pobreza e marginalidade. Estava tendo uma distribuição desigual de renda, lógico. Nós sabemos, você que conhece o mínimo de Neemias, sabe que quando ele começa a agir, quando ele começa a reconstruir, levantam pessoas para militar contra a reconstrução. Por quê? Porque vai mexer no status quo. Vai trazer bem-estar para o povo, vai trazer segurança, vai restaurar a ordem legal, vai restaurar a ordem espiritual, e isso vai tirar privilégios de um que estava oprimindo outros. Toda a sociedade sempre tem os seus opressores e os seus oprimidos. Então, nesse momento, Neemias recebe a notícia, olha, o povo está vivendo uma miséria, está vivendo numa pobreza, marginalizado. Tem gente que está indo para lá com recursos que era para distribuir para o povo, para dar um tipo de bem-estar, para trazer questões sanitárias, questões sociais, e a coisa não está chegando no povo, está vivendo uma miséria lá.
E isso estava ferindo um outro momento que ele recebe a notícia, que é a dignidade humana. Estava faltando dignidade humana. O remanescente está em grande miséria e desprezo, trazendo vergonha e desonra. Quem é que gosta de ser desprezado? Me diga. Quem é que gosta de ser humilhado? Quem é que gosta de ser desonrado? Ninguém gosta disso. O povo que estava lá desse jeito, seus compatriotas. Eu fico imaginando você tendo notícias dos seus familiares, passando por dificuldades. Pobreza, miséria, fome, sem ter as condições mínimas para atender a sua saúde, para atender a sua subsistência. Você recebendo a notícia de que a sua casa foi invadida, que a sua casa foi alvo de assalto, que a sua casa foi alvo de baderneiros, jogando pedras, quebrando vidraças, roubando coisas, tentando violentar pessoas da sua família. Você recebendo notícias de que, às vezes, essas outras coisas não estejam acontecendo, mas no trabalho, o relacionamento não está indo muito bem. O superior está humilhando, desacatando, está desonrando, está fazendo até assédio moral com a pessoa. Qual é o sentimento que você tem? Qual é o sentimento que vem ao seu coração? Portanto, Neemias recebeu todas essas notícias. Falta de segurança pública, falta de segurança jurídica, falta de seguridade social, falta de dignidade humana. E qual foi a ação de Neemias, que nós vimos aqui no capítulo 1? Primeiro, ele sentou e chorou. A gente precisa lamentar pelas coisas que nós percebemos, irmãos, pelas injustiças, pelas mazelas que o mundo está aí. Não dá para ficar insensível, não dá para ficar completamente com o coração empedernido, endurecido, como se fosse uma pedra, como se fosse um aço inquebrantável. A gente precisa se compadecer, e isso é por meio do lamento, por meio do choro mesmo. Nós precisamos nos estremecer diante das mazelas que nós muitas vezes assistimos ou ficamos sabendo. Não no sentido piegas da palavra, no sentido banal da palavra, ficar choramingando, ficar murmurando, ou então ficar sensível por qualquer coisa, mas é um tipo de consternamento que você estremece o seu ser, porque você sabe que aquilo dali está acontecendo com, no mínimo, uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. E hoje, às vezes, nós temos alguns exageros e polaridade em alguns comportamentos. Existem pessoas que matam vidas humanas, mas que se compadecem de uma tartaruguinha, de um cachorrinho, de um passarinho. Ai, meu Deus, o passarinho morreu. O passarinho morreu. Mas se for uma pessoa que está ali, deitada no chão, completamente, às vezes até desnuda, a pessoa está quase que completamente pelada, então ela passa e não sente nada por aquilo. Ou então simplesmente mata uma vida sem ter nenhum tipo de pesar. Trata o aborto como se fosse um assunto assim banal, irrelevante. Trata a vida de crianças como se não importasse, a vida de adolescentes, os seus sentimentos. E não se engane, às vezes a gente trata não necessariamente sobre a morte dessas pessoas, mas alguns assuntos que geram morte nela. Vou explicar. Alguns assuntos como bullying, por exemplo, que vai desconstruindo, vai trazendo uma disrupção dentro da vida dessa pessoa, que traumatiza a pessoa, e ela passa a ser um zumbi, um morto-vivo. Não consegue se relacionar, não consegue se projetar na vida, não consegue fazer nada mais, porque foi agredida fortemente, violentada fortemente dentro do seu coração, da sua índole, da sua moral. Então, isso tudo precisa trazer consternação às nossas vidas para nós começarmos a nos mobilizarmos, como foi com Neemias. Depois ele jejuou e orou, porque não adianta ficar só chorando, sentado e lamentando. É preciso fazer alguma coisa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é exercer disciplina espiritual. Não despreze o exercício das disciplinas espirituais. Jejum e oração têm muito valor em nossas vidas. Jejum e oração faz projeções espirituais. Jejum e oração faz conexões com o mundo espiritual. Jejum e oração quebra cadeias. Jejum e oração traz conversão, transformação, libertação. Jejum e oração quebranta corações. Ele tinha um grande desafio. Ele já estava movido no seu interior para uma disposição em servir aquela cidade que estava em ruínas.
o seu povo que estava sofrendo, desprezado, humilhado. Ele já tinha isso no seu coração, mas ele não podia agir por impulso. Ele precisava primeiro se colocar na presença de Deus, orar, para você projetar. Você já teve a impressão de que às vezes você está passando por um problema muito grave e quando você começa a narrar esse problema para alguma pessoa, imediatamente você é iluminado por uma linha de raciocínio que começa a trazer uma solução para você? Então, imagina na oração, a gente apresentando diante de Deus o nosso quadro. É como se Deus estivesse nos tirando do centro e do olho do furacão para percebermos o que está acontecendo e ele, naquele momento, já nos dá uma projeção da solução que ele tem preparado para nós. Oração significa muitas coisas. Oração é mais do que conversar e ouvir. É mais do que sentar, ouvir música, ler a palavra de Deus. Oração, de fato e de verdade, é um exercício espiritual, onde nós fazemos projeções espirituais sobre todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Pessoas que oram, ela desenvolve no seu coração uma instrumentalidade da parte de Deus para fazer parte de um plano divino de redenção deste mundo caído e perverso. Pessoas que não fazem isso, elas simplesmente estão ali como coadjuvantes ou então como aquela pessoa da multidão. Não estão andando no projeto redentivo do Senhor. Ele orou e jejuou, mas não só orou e jejuou, ele também intercedeu pelo povo. Eu gosto desse jogo de palavras que tem em Neemias. Ele jejuou, orou, ele sentou, chorou, lamentou, e depois ele jejuou, orou, e depois ele confessou os pecados do povo de Deus, dos israelitas, do povo que estava cativo e que precisava de restauração de Jerusalém. Ele intercede, porque às vezes a gente confunde a oração com a intercessão. A gente começa a orar, começa a pedir só para nós, ou então a gente só ora intercedendo pelas pessoas e esquece da nossa necessidade de capacitação da parte de Deus. Neemias, ele ora e ele intercede. Depois ele faz um diagnóstico sincero e honesto. Ele olha para toda a situação, na aula que vem a gente vai abordar a oração específica de Neemias, nós vamos ver como que foi essa oração e que lições nós podemos aprender, mas antes disso, eu já adianto como que nessa oração ele demonstrou que teve um diagnóstico preciso da causa. Ó, foi por causa de pecado. E ele foi sincero e honesto. Ele não começou a dizer, olha, por que Adão? Por que Moisés? Por que Abrão? Por quê? Porque o povo não expulsou todos os povos da terra prometida? Por que Israel se separou de Judá? Porque Jeroboão começou a levar pessoas para adorar lá em Samaria, em vez de manter a adoração em Jerusalém, no Monte Sião? Por que esse povo cometeu todos esses erros? Não. Ele é sincero e honesto. Ele sabe que é partícipe dessa situação. Porque se ele tivesse naquela geração, ele teria sido condenado do mesmo jeito. Presta atenção. Porque muitas vezes isso diz respeito aos nossos relacionamentos. Porque quando geram conflitos entre nós, no casamento, na família, com pais e filhos, entre irmãos, a gente quer ter o bode expiatório. E nunca é a gente. Nunca. Ou, no máximo, quando a pessoa tem uma inclinação de autocomiseração, ela fala assim, eu sou o errado mesmo, eu não presto, eu não valo nada, não sei o quê, e começa a chorar, para o outro se sentir compadecido, encerrar o assunto e trazer logo o bem-estar. A gente precisa entender que também nós fazemos parte do problema que nós estamos enfrentando. Todos nós temos uma parcela. Pode ter uma parcela maior e outra menor, dependendo de cada caso. Mas Neemias, ele falou assim, eu não estou fora disso. Eu não estou isento dessa culpa. Eu também. Senhor, eu pequei junto com os meus irmãos. Era como se ele tivesse, eu conheço a minha natureza. Eu sei quem eu sou. Se eu tivesse lá nessa época, eu teria feito do mesmo jeito. Porque tem gente que se acha tão bom, que se fosse ele naquela situação, não faria. Já viu pessoas que se acham tão bom, assim, tão boas. Mas você fez isso, você devia ter feito aquilo. É porque ela está dizendo assim, se fosse eu no seu lugar, eu iria fazer desse jeito. Ah, tá bom. Tá bom. Você não tem nenhuma inclinação pecaminosa para saber qual é o contexto e naquele momento ali tomar a decisão isenta de pecado. Ah, você é um outro ser, é um anjo. Vai para o céu. Se tiver anjo aqui, eu vou orar para Deus levar logo. Não aparece um nessa hora. Nem eu oro, senão Deus me leva.
de pecado. Sabe, queridos, precisamos diagnosticar com sinceridade e honestidade dos nossos sentimentos, do nosso coração, daquilo que nós temos potencialmente capacidade de fazer. Mas Neemias também fez uma coisa extraordinária aqui, também mostra na sua oração, e a gente vai ver isso profundamente depois. Mas, por enquanto, basta saber que ele apegou-se à palavra de Deus e às suas promessas. No versículos 8 e 9, ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Lembra-te, Senhor, lembra-te, tanto o juízo quanto a bênção, o arrependimento. Lembra, Senhor, que o Senhor disse que se pecar, vai ter disciplina, mas que se converter, vai ter restauração. Ou seja, ele se apega profundamente à palavra e à promessa de Deus. Eis a razão de nós conhecermos a palavra do Senhor. Porque às vezes a gente acha que Deus tem que agir de acordo com a nossa justiça. Não, eu não concordo com isso. Não, olha, Senhor, já chega, né? Já chega. O povo já aprendeu, né? Então, vamos parar por isso aí. O Senhor vai exterminar todo mundo. O Senhor vai acabar com todo mundo. Você não está vendo que o povo está sofrendo demais, né? O diabo poderia ir nessa linha, mas não. Ele recorre à palavra de Deus. A palavra de Deus tinha ensinamentos a respeito de quem precisava de disciplina e tinha ensinamentos a respeito de quem precisava de restauração. E ele invoca esses ensinamentos para o seu diálogo com Deus. Não mandando Deus fazer, não argumentando no nível racional com Deus. Ele simplesmente expõe a palavra. Está aí a palavra do Senhor. É o Senhor. Eu me lembro de um filme chamado Suprema. É a história da primeira mulher que foi juíza, ministra na Suprema Corte dos Estados Unidos. Primeira mulher. Ela começou a estudar direito numa época que o curso de direito não era permitido para mulheres. Então ela estudava separado da classe, até que depois ela foi agregada à classe, e mesmo assim ela era alvo de muita misoginia. E aí ela conseguiu se formar em direito, conseguiu exercer o seu papel, as coisas começaram a mudar, tal, mas aí ela precisava defender uma causa, que naquela época as mulheres que tinham os pais com algum tipo de doença, elas podiam se valer de um seguro social para cuidar dos pais e não precisar trabalhar. Então ela ganhava uma espécie de bolsa auxílio-doença para os pais, uma coisa assim. Mas tinha um homem, que era filho único, e eu não me lembro agora se era seu pai ou sua mãe, eu acho que era seu pai, que tinha uma doença crônica, irreversível, incurável. Então, ele precisava cuidar e não tinha dinheiro para pagar, não tinha qualificação trabalhista para ter um emprego e contratar pessoas para cuidar do seu pai. Daí, ele precisava se valer daquele auxílio do governo, que ainda existe lá. Ah, aqui também, né? Sim. Então, ela ficou sabendo disso e aí ela foi discutir sobre as questões de gênero na lei dos Estados Unidos. Ah, porque não pode fazer distinção? É o único filho. E ele não tem competência para trabalhar e pagar alguém para cuidar do seu pai? A questão não é isso. A questão é que se existe um auxílio, por que ele não pode ter esse auxílio? Começou a discutir. Lá pelas tantas, ela conversando com um dos juízes, o juiz disse assim: mas não existe essa palavra na Constituição dos Estados Unidos. É onde eu quero chegar. Não existe essa palavra na Constituição dos Estados Unidos. Uma palavra específica que ela tinha usado lá. Aí ela levanta e fala assim: não existe a palavra liberdade na Constituição dos Estados Unidos, mas é um princípio pelo qual o nosso povo vive. E essa corte defende. Sabe? É chegar e falar assim: olha, está aqui a lei e os princípios que são defendidos por essa lei. E agora, você é ou não é o guardião desses princípios e dessa lei? E nós temos um Deus que não é corrupto como uma Suprema Corte, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, seja dos confins do mundo. Nós temos um Deus que é verdadeiro, que zela pela sua palavra. Eu gosto muito de um texto de Jeremias, que Deus pega e fala o que vai fazer. E a impressão que tem é que Jeremias está um pouco ressabiado com aquilo, sabe? Profeta, ele vai profetizar, mas sem muita segurança do que ele está profetizando. Aí Deus pega e leva ele para um lugar e fala assim:
que você está vendo? E ele vê uma vara de amendoeira e uma flor na vara de amendoeira. Aí ele, eu vejo uma flor de amendoeira numa vara de amendoeira. Aí ele, você vê muito bem, Jeremias, pois assim como essa flor anuncia a primavera, eu zelo pela minha palavra. Olha só. Sabe quando os ipês começam a florescer? Eles anunciam o quê? Mudança de estação. Pronto. Se o mundo não acabar, de hoje para amanhã, a estação muda. Como nós mudamos. Agora, do outono, do inverno para a primavera. Agora, semana passada, nós mudamos. E nós vimos ipês florescendo. Está chegando setembro, está chegando dia 22, está chegando a primavera. Então, assim como os ipês florescem, anunciando uma mudança de estação, o Senhor zela pela sua palavra. Por isso, irmãos, não dá para a gente pegar e ficar orando, apresentando nossas causas só na base da nossa opinião. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa. Eu me lembro de uma época que eu trabalhava igual burro de carga, para pagar uma dívida que para mim era quase que impagável. E aí eu li Ageu, capítulo 1, e ele fala assim, ó, você trabalha, o que você come não serve para saciar, o que você compra não serve para te aquecer, e o salário que você ganha, você coloca num saco furado. E tudo isso porque você não está edificando a minha casa. E eu estava trabalhando muito, sem edificar a casa do Senhor. Eu tinha sido designado para cuidar de uma congregação. E quando eu cheguei lá, tinha 3 pessoas. Então, aquela congregação precisava de dedicação pastoral. E eu não estava conseguindo, porque eu era seminarista ainda, eu estava estudando à noite, eu trabalhava o dia todo, e estava aquela coisa toda, e tinha uma dívida que estava rolando aquela coisa. Aí eu peguei esse texto e falei assim, Senhor, então é o seguinte, porque aqui diz que quando o povo começa a edificar a casa do Senhor, ainda que a situação aparentemente não esteja mudada, ou seja, ainda tem algum tipo de necessidade, o Senhor fala assim, deste dia em diante eu vou abençoar vocês. Então, eu vou me dedicar à edificação da casa do Senhor. Mas em nome de Jesus, que a partir de hoje, o Senhor abençoe a minha vida. E eu pedi algumas coisas para Deus. Dentre elas, eu falei assim, eu não posso ficar doente. Não posso ficar doente. E eu fiquei quase 20 anos sem pegar uma gripe. Eu estou precisando fazer essa oração de novo, irmãos. Eu acho que eu estou em pecado, olhe por mim. Fiquei quase 20 anos sem pegar uma gripe, um resfriado, sem ter uma dor de cabeça. Para trabalhar tranquilamente, servir ao Senhor e edificar a casa do Senhor. Mas é só a minha mente? É a palavra de Deus, porque ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Depois, ele fez o diagnóstico correto, sincero, honesto, ele apegou-se à palavra de Deus e às suas promessas, e isso demonstra o perfil de Neemias. Quais são as características deste perfil? Já estou caminhando para encerrar a nossa aula. As características e o perfil de Neemias. Primeiro, ele tem uma consciência do seu propósito de vida. Ele sabia que tinha uma missão clara, ele sabia que era um agente de restauração, ele sabia que ele era um instrumento para trazer consolo, conforto para aquele povo de Jerusalém. O nome dele significava isso. Nós sabemos que, principalmente na Bíblia, o nome ele diz respeito muito à personalidade, ao perfil da pessoa, àquilo que ela exerce ministerialmente. Neemias, instrumento de consolo da parte de Deus para o povo de Deus. Então ele tinha consciência do seu propósito, ele tinha consciência da sua própria vida como instrumento de Deus para fazer aquilo. Nós nascemos para a glória de Deus. Semana passada eu fiz uma pregação aqui e fiz uma afirmação muito veemente, muito séria, porque se a nossa vida, irmãos, não for para a glória de Deus, de nada vale. Presta atenção, a gente está só existindo. Em 1 João capítulo 5, versículos 11 em diante, fala assim, e o testemunho é este, e ele está falando do testemunho do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo, do Filho encarnado e do Pai criador de todas as coisas. O testemunho é esse, que Deus nos deu uma vida, e essa vida está em Jesus Cristo. Aquele que tem o seu Filho, Jesus, tem a vida. Aquele que não tem o seu Filho, Jesus, não tem a vida. Isso significa o seguinte, no grego existe bios e zoe. Bios, de vida biológica, e zoe, de vida existencial, a sua existência. A sua existência só tem validade se estiver conectada em Cristo Jesus. Se for um ramo enxertado na videira verdadeira, a sua existência só é verdadeira zoe, só é verdadeira vida completa, abundante, como João 10:10 fala, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante, essa zoe, essa vida espiritual, conectada com Deus, enraizada na videira verdadeira, ela só existe em Jesus Cristo. E para a glória de Deus,
para glorificar o Pai, para glorificar o Filho, para glorificar o Espírito Santo, a Trindade de Deus. E quando nós não estamos vivendo isso, é uma vida biológica que quando passa, apodrece, os vermes comem e some na terra. É só isso. Então, os nossos relacionamentos, se não forem para glorificar a Deus, não prestam para nada. Escuta o que eu estou te falando. É dura essa palavra, é forte essa palavra, mas não vale nada. Passa. Passa. Até relacionamento familiar, até relacionamento conjugal, não vale nada se não for para a glória de Deus. O nosso relacionamento com os nossos bens não vale nada, é poeira. Se aquilo que a gente ganha em termos de salário, se aquilo que a gente tem em termos de bens não for para glorificar a Deus, pastor, como que eu vou glorificar a Deus, irmãos? Isso vai ser assunto para outra aula, mas você pode parar, pensar um pouquinho e perguntar. Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas o quê? Edificam. Então, tem que construir algo para a glória de Deus. Tem que construir na vida da pessoa, tem que construir algo no seu coração, na sua família, na igreja, nos relacionamentos, no seu trabalho. Tem que construir algo de bom, de positivo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você não pode ser refém. Não pode ser refém de nada, de nenhum vício. Você não pode ser refém de nenhum bem. Você não pode ser refém da sua esposa. Você não pode ser refém do seu marido. Você não pode ser refém dos seus filhos. Você não pode ser refém sequer do lugar que você está. Você tem que ser livre. Todas as coisas me são lícitas, mas eu tenho que ser livre em Cristo Jesus para viver para a glória dele. Senão, não é lícito. Perceberam? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas glorificam a Deus. Se não for para glorificar a Deus, acabou. Então, nem todas edificam, nem todas podem exercer, nenhuma delas podem exercer domínio sobre mim, não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. E todas as coisas são lícitas, mas nem todas glorificam a Deus. Eu tenho que glorificar a Deus. E Paulo encerra lá em 1 Coríntios, capítulo 10, ele vai encerrando esse argumento dizendo assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Tudo. Tudo. Se não for para a glória de Deus, pare de fazer. E vai ter o com Deus. Vai ter sua vida com Deus. Daí, esse é a consciência do seu propósito. Isso leva à consciência da sua posição na sociedade, o seu cargo. Ele era um influenciador do rei, não era de qualquer pessoa. Como copeiro do rei, ele influenciava positivamente o rei. E ele podia ter certos pedidos, certos benefícios, e consciente do seu propósito e da sua posição, ele o faz para benefício do povo de Deus e não benefício próprio. Senhor, é o seguinte, eu estou sabendo que lá em Jerusalém o negócio está pegando. Os portões ainda estão fumaçando, as pedras ainda estão ruídas dos muros, o povo está numa miséria terrível. Senhor, é o seguinte, tem um bairro nobre aqui, ó, na cidadela de Suzã. Dá a escritura daquele lugar ali para mim ali, ó, para eu garantir meu futuro. Poderia ter pedido isso. Hã? Lá em Brasília, irmão, é o que tem. Lá em Brasília, os colados dos deputados lá, senadores, governador, é o que tem, é o que rola. É gente querendo benefício. Gente querendo privilégio. E ele podia, na sua posição, buscar um privilégio para si mesmo. Mas não foi o que ele fez. A gente cansa de orar por pessoas que querem passar em concurso público, que querem ter uma vida melhor. E muitas vezes, não poucas. Eu acho que vocês já viveram isso aqui também. Aí as pessoas passam no concurso público e somem da igreja. Acabou. Sumiu. Ah, eu estou numa perseguição terrível lá no meu trabalho e tal, não sei o quê. Um dia foi algo extraordinário, sobrenatural, irmãos. Sobrenatural. Pensa na coisa sobrenatural. Uma irmã, lá de Brasília, ela trabalha no Senado. E ela estava sofrendo uma perseguição terrível, terrível. E não só uma perseguição de pessoas do trabalho em termos de hierarquia. Não, não era isso. O cara, ele era copeiro. Ele era que servia o cafezinho. Só que ele tinha uma inclinação religiosa fora do protestantismo. Não vou nem falar qual era a inclinação religiosa dele. E ele começava a perseguir as pessoas que eram evangélicas naquele lugar, fazendo mal. Olha só o nível de malignidade do cara. Ele colocava laxante nos cafezinhos daqueles que eram evangélicos. Uma vez, uma assessora tinha que dar uma entrevista
sobre uma causa lá, e ele discordava daquela causa. Ele botou um laxante que quase matou a menina de diarreia. E, de repente, ele começou a perseguir essa mulher. Lá da igreja, lá do nosso grupo. Do nosso grupo lá. E ela, um dia lá na oração do grupo, ela falou assim, pastor, não sei mais o que fazer. Porque eu nunca fiz mal para essa pessoa. Ele nunca tentou uma aproximação comigo para dizer que foi rejeitado, que eu destratei. Nunca conversei com ele direito, mas porque nunca teve oportunidade. E pensa numa mulher doce, uma mulher amável, uma mulher gentil, uma mulher que sensível às necessidades do próximo. É essa mulher. Ela falou, não sei o que está acontecendo. E eu fiquei sabendo, e isso nem foi por ele em si, eu fiquei sabendo que ele pediu o meu nome completo e o nome da minha amiga de mesa. Pastor, ele está fazendo alguma coisa para me prejudicar. Vamos orar então. Aí a gente estava num grupo grande e a gente orou. E cada um começou a dar uma palavra sobre a vida dela. Começou a dar uma palavra, sendo usado por Deus, deu uma palavra, tal, e terminou. Amanhã você vai ver o resultado no seu trabalho, querida. Vai em paz. E ela pensou assim, olha só a oração dela. Eu queria que o Senhor me desse sabedoria, que eu quero falar de Jesus para ele. Eu quero ministrar Jesus na vida dele. Então tá bom, amanhã Deus vai te dar o discernimento, se você faz ou se você não faz isso, ou qual a oportunidade que você vai fazer isso. Tá bom. Quando chegou no outro dia, ela foi mais cedo para se preparar. Pegou, sentou, colocou a Bíblia, fez a oração dela, tal, não sei o que, não sei o que. De repente, quando deu o horário do trabalho, ela está procurando o homem. Cadê o homem? Cadê o homem? Fulana, você viu Ciclano por aí? Ah, você não está sabendo, não? Não. Foi demitido. Que dia? Hoje. Chegou para trabalhar, subiu para o RH e ó. Ele era terceirizado, não era funcionário, não era servidor do Senado. Foi embora. Foi embora. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Deus, Ele é poderoso para fazer coisas inimagináveis. Eu não estou falando para fazer macumba gospel aqui não, tá? Tá bom? Para pegar e ficar orando contra as pessoas. Não. Ela foi pedir proteção do Senhor, que é fortaleza dela, sabedoria para poder pregar o evangelho, para fazer o bem para a pessoa. Então, não é, Senhor, tira do meu caminho fulano, Senhor, tá demais. Faz isso não, hein? Esse Neemias, ele sabia que o seu cargo poderia ser usado para abençoar a vida das pessoas. Terceira característica de Neemias, do seu perfil, é a capacidade de empatia. Lá no versículo 4 ele fala, quando eu ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Ele é um líder piedoso que sente a dor daqueles a quem serve. Empatia. E mais para frente nós vamos tratar sobre isso nas nossas aulas. Empatia. A pessoa tem que ter empatia. Porque tem gente que a primeira coisa que faz quando recebe a notícia de alguém é tentar julgar. É o porquê que ela está passando por aqui e dali. Ah, deve ter pecado. Ah, deve ter feito alguma coisa. Ah, tá. Não sei não, hein? Mas essa pessoa também, esse fulano, ciclano, beltrano. E eu aprendi com um pastor uma coisa muito que eu carrego para a minha vida, muito importante. Ele dizia assim, eu prefiro tratar o diabo como gente, do que gente como diabo. Presta atenção. Eu prefiro tratar o diabo como gente, do que gente como diabo. Ele aprendeu isso em uma coisa muito séria. Ele estava um dia sentado, você já deve ter passado por essa experiência. Ele estava sentado num lugar, descansando e tal, e ele viu que tinha uma pessoa que estava se aproximando. A pessoa não estava mal vestida, mas era uma pessoa que, tipo, um andarilho da rua, não um andarilho mesmo, essas pessoas que ficam na rua, que já estão já no meio da tarde para frente, com a roupa já marcada de suor, com o cabelo já meio engordurado, com a pele já brilhando do suor, aquela coisa toda. Ele viu, aí ele baixou a cabeça assim e já pensou, não, lá vem um pedinte, né? E a pessoa deu aquela ressabiada, olhou para cá, andou para lá, de repente ela tomou coragem e falou assim, moço. Aí ele falou assim, não, eu não quero, não tenho nada não, eu não tenho nada não, pode ir para lá. Aí ele, não, mas eu não estou pedindo nada não. Eu vim aqui porque eu estava orando por você e Deus pediu para eu te entregar isso aqui. Eu prefiro tratar o diabo como gente, do que gente como diabo. Perceberam? Porque às vezes a gente pega e fica rejeitando as pessoas sem saber
que essas pessoas podem estar sendo um instrumento de Deus em nossas vidas. Por preconceito, por marra, por juízo. Então a gente precisa ter sensibilidade, empatia com as coisas que nos cercam. Quarta característica, eu já estou terminando, é a prontidão para ser um instrumento nas mãos de Deus. A prontidão para ser um instrumento nas mãos de Deus. Aqui no capítulo 1, no último versículo do capítulo 1, fala: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. E faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia do rei. Então ele ora, ele jejua, ele tem empatia, ele sabe qual é a sua posição na sociedade, ele sabe qual é o seu cargo de influência, e ele fala assim: eu estou disposto a ser o instrumento do Senhor para resolver essa situação, ser parte da resolução dessa situação. Porque tem gente que tem condições, tem gente que tem disponibilidade, mas não tem a disposição no coração. Tem gente que ora, mas não se envolve. Tem gente que pega, acha que está intercedendo, mas se mantém distante. Não resolve a situação, não ajuda a resolver a situação. E esse tipo de oração em que a pessoa não se envolve, sinto muito, mas tem hora que ela não passa do teto. Deus disse: os pecados de vocês fazem separação entre mim e entre vocês. Ou seja, essa indisposição de se envolver é um pecado que muitas vezes faz com que a nossa oração não chegue ao trono de Deus. Não passa de palavras. É igual a pessoa quando está com raiva, briga, aí sai daquele ambiente ali, pé da vida, querendo esganar a pessoa. Isso acontece só comigo, irmãos, com vocês não. Aí pega, vira e fala assim: Deus te abençoe, viu? Que realmente ela está com um desejo de abençoar a pessoa. A graça de Deus é que Deus não ouve essa oração, porque se ele ouvisse oração, porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, então quem interpreta as nossas orações diante de Deus? O Espírito Santo. Ele não leva a oração exatamente do jeito que sai da boca. Ele leva a oração do jeito que sai do coração. Então a pessoa falou: Deus te abençoe, mas no coração está: Deus te mate. Aí o Espírito Santo intercedeu, traduziu, falou: ó, está pedindo para matar lá, ó. Então vou atender a oração. Pum, morre. Não é desse jeito. Ele tem uma disposição e fala assim: faz que o teu servo seja bem sucedido diante do rei, para ser um instrumento na resolução de Jerusalém. Que o Senhor possa encontrar em nós corações dispostos a serem instrumentos para a resolução da Jerusalém das nossas vidas. A igreja, a família, o nosso coração. Que possamos ter empatia e intercessão. Que possamos exercer o nosso ministério com propósito, sabendo para o qual nós existimos, pelo que nós existimos. Na dependência de Deus e em nome de Jesus, com disposição para fazer aquilo que é necessário para trazer e ser um instrumento de restauração na vida das pessoas e em nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos encerrar a aula. Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o Senhor, Pai. Eis aqui que nós estamos estudando, ó Pai, sobre essa obra maravilhosa que o Senhor fez em Jerusalém por meio de Neemias e tantos outros que foram, ó Pai, companheiros e instrumentos nessa empreitada. E hoje vivemos numa comunidade, numa sociedade, vivemos numa família, vivemos num trabalho, vivemos, ó Deus, numa relação própria com o nosso interior, com a nossa intimidade, com a nossa consciência, com as nossas emoções, em que muitas vezes precisamos de restauração também, de muros erguidos, de portões restaurados. Ó Deus, precisamos afastar a miserabilidade, seja da nossa alma ou seja da nossa carteira. Precisamos, ó Pai Celestial, tirar a humilhação, a desonra, a violência moral, a agressão moral sobre nossas vidas e sobre tantos outros que nos cercam e que nós amamos e nos importamos com eles. Portanto, ó Pai Celestial, além de receber notícias, de tomar conhecimento de fatos, além de perceber isso,
fazendo uma leitura, discernindo, ó Pai Celestial, a realidade na qual nós vivemos, com os óculos, ó Deus, com os quais o Senhor tem nos feito enxergar essa realidade, com essa cosmovisão cristã, ó Pai Celestial, de que o Senhor nos chamou para este mundo, para glorificarmos o Teu nome. Além de nós percebermos tudo isso, e muitas vezes, ó Pai, sermos empáticos, sensíveis, chorarmos, intercedermos, jejuarmos, orarmos, ó Pai Celestial, coloque em nós também uma disposição para ser instrumento do Senhor. Uma disposição para fazer parte do processo redentivo deste mundo que nós vivemos. Não tomando, ó Pai Celestial, a obra de Jesus Cristo, porque isso é insubstituível. Mas fazendo como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aos Colossenses disse, eu completo os sofrimentos de Cristo. Jesus Cristo deu início a uma obra, e essa obra precisa ser completa até o dia do seu retorno. E essa completude será alcançada na instrumentalidade dos servos do Senhor, somos nós. Portanto, que haja essa disponibilidade, que haja essa disposição. Vai articulando, ó Deus, a nossa agenda, vai articulando o nosso caminhar, vai articulando os nossos recursos financeiros, econômicos, sociais, humanos, vai articulando, ó Pai Celestial, os nossos pensamentos e as nossas emoções, para que sejamos totalmente disponíveis nas Tuas mãos. E assim como Jeremias teve um encontro com uma vara de amendoeira florescendo, e foi revelado a ele, ó Pai Celestial, que o Senhor zela pela Tua palavra, ó Deus, nós invocamos também, nós tomamos consciência, Pai Celestial, de todos os avisos disciplinares do Senhor nessa palavra, mas também nós queremos, ó Deus, e invocamos o cumprimento de todas as promessas que o Senhor tem para nós, que todas elas sejam cumpridas, porque a Tua palavra disse em Josué que nenhuma só palavra do Senhor caiu por terra. Todas as promessas feitas a Israel, todas se cumpriram. Portanto, ó Pai, que o Senhor cumpra também em nossas vidas essas promessas. E que ainda na terra dos viventes, como diz o Salmo 27, possamos experimentar coisas para testemunharmos a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos parentes, amigos, colegas, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Leva-nos em paz. Obrigado por essa aula. Obrigado pela escola bíblica dominical. Obrigado pelos aniversariantes do trimestre. Que o Senhor continue operando bênçãos na vida de todos. Que o Senhor nos leve em paz e nos traga mais tarde para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.